Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na Congregação de Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na Congregação de Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, estamos no quarto trimestre do ano 2025, e o título desse semestre é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 7, os pensamentos, arena de batalha na vida cristã. Textual: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. E a leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 4, versículo 8 e 9, e segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Filipenses 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios capítulo 10, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A nossa introdução nos diz, na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o espírito inseparável dele, ela compõe a parte material ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. Então, na primeira lição, nós estudamos um resumo do trimestre, uma introdução de cada assunto, corpo, alma e espírito. Depois estudamos 3 lições sobre o corpo. E na lição 5 começamos a estudar a alma de uma forma específica. Vimos ali que nós somos, desde a primeira lição vimos isso, mas repetimos novamente na lição 5, que a nossa pensamento, no pensamento da Assembleia de Deus, Metodista Pentecostal, é que nós somos tricotômicos, ou seja, o homem é composto de corpo, alma e espírito, sendo que alma e espírito são distintos, mas inseparáveis. E aí nós temos que ver as características. Depois, lá na frente, nós vamos estudar lições somente sobre o espírito e vamos ver também características do espírito. Mas aqui nesta lição, naquela lição 5, melhor dizendo, nós vimos que os principais atributos da alma são sentimentos, intelecto e vontade. E dentro desses aspectos, o intelecto é a parte cognitiva. O que compreende isso? A capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. E nessa lição, a principal parte que nós vamos ver, dentro desta parte da alma, são os pensamentos. São os pensamentos. Vamos aqui para a nossa primeira divisão. Uma visão introdutória. Subdivisão 1, a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo humano sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Então vejamos aqui.
é um estudo bíblico, somente falamos, então vamos aqui para os textos. Um texto polido em outras lições, mas são importantes para o nosso aprendizado aqui. A gente vai relendo e relembrando os irmãos. O primeiro deles aqui são 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, né? No capítulo 1, versículo 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, de uma terra, sobre todo o réptil que se move. Vou ler só o 26. Aqui fala de dominar. Então, vemos essa capacidade cognitiva do homem aqui em ação. 2, 18 a 23, eu vou ler o 23. Ele disse a Adão, essa é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varou por conta do varão. Foi tomada, nós vimos na lição número 5, que esta foi, alguns consideram, a primeira palavra poética dita, né? A primeira poesia colocada. Então o homem teve essa capacidade, Adão, de falar isso. E no 3:8 diz, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim do Éden na viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Estudamos na lição passada a consciência de quando eles pecaram. Continuando, para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. E Adão não pensou o que devia e pecou. Então, havia uma ordem do Senhor, ou uma colocação do Senhor a eles. Pode comer de todas as árvores do jardim, isso foi o Senhor disse para eles. E o dia que vocês comerem, se vocês comerem da árvore não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, vai abrir os seus olhos. Mas o Senhor não colocou, sempre digo, né? O Senhor não colocou nenhum anjo com uma espada. Se Adão ou Eva colocasse a mão naquela árvore e fosse cortado fora a sua mão para não pegar, não. O Senhor deixou ele com a escolha. Então nós vimos aqui o aspecto cognitivo de escolha. Aí o negócio começou através de Eva. A serpente aparece Eva e tem um diálogo com ela, onde fala mentiras, mas Eva acaba acreditando e ela não pensou. Então, como diz aqui, não pensou o que devia. Peraí, Deus falou uma coisa, a serpente está falando outra. A gente tem que ter esse mesmo cuidado hoje, porque Deus fala através da sua palavra e o inimigo tenta desfazer a sua palavra. Isso nós vemos na tentação de Jesus, porque o diabo chegou lá e falou um monte de coisa para Jesus que não estava corretamente na palavra. E Jesus desfez essas palavras que ele disse e através da própria palavra. E depois ela ofereceu a Adão e Adão comeu. Então, Adão não pensou o que devia. Ela pensou que ela ia ser igual a Deus e Adão não pensou o que Deus tinha falado e acabaram pecando. Então, desde o início da lição, embora aqui nós tenhamos a origem, vamos falar isso mais no ponto 2, no ponto 3, cuidado com o que nós pensamos, isso vai ser bem dito aqui, bem colocado na lição. Agora vamos para conceitos e origem, a subvisão 2. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sonhos e mais. A respeito de mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiência do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. E aqui, meu amado irmão, eu não vou ler de novo, mas Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, só coisas boas, daqui a pouco nós vamos ver esse ponto aqui, nisso pensar. Então, primeiro conceito, processos mentais constituídos de informações que nós recebemos. Nós estamos falando aqui de cada ser humano individualmente. Também de reflexões, pensar, ou melhor, julgar, né, aquilo que viu, refletir naquele assunto,
lembranças ao que nós já vimos, sentimentos, eu poderia dizer, amor, ou ódio, ou outra coisa qualquer, em termos de sentimento, sons que nós ouvimos, imagens que nós vemos através dos olhos. Aí ele diz, a respeito dos mistérios da mente humana, como estuda e não consegue entender completamente, eles se originam de fatores internos, aí são questões biológicas, psicológicas ou espirituais. Nós temos a parte espiritual, de certos pensamentos que são bastante ruins nas pessoas, ou até bons, os bons pensamentos, mas que estão, depois nós vamos falar mais detidamente sobre isso, psicológicos, são coisas que aconteceram conosco, que nos afetaram, faz a gente pensar naquilo, E depois ele fala, ou externos, ambientais, ou experiências do cotidiano. Então passamos por certas situações e depois nos faz pensar naquilo. Agora ele diz, e pode ser uma combinação de tudo isso. Pode ser fatores externos, fatores internos, que faz a gente pensar, embora o homem não consiga entender ainda perfeitamente, sobre tudo, dominar sobre isto, mas podem ser dessas coisas. Agora, o que cabe ao ser humano é aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando. Então, eu já disse aqui de Filipenses, mas vamos lá. Ele cita aqui Provérbios, capítulo 3, e Provérbios é um livro maravilhoso, eu gosto muito de Provérbios. Todos os livros da Bíblia são bons, logicamente, todos eles têm lições maravilhosas para nós, mas eu gosto muito do livro de Provérbios porque são conselhos dados, em grande parte, por Salomão, mas também outros conselhos dados por outras pessoas que estão registrados aqui na Bíblia Sagrada. E no capítulo 3, versículo 7, ele diz, filho meu, não te esqueça da minha lei e do teu coração, guarde os meus mandamentos. E aqui nós podemos colocar a palavra. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescerão anos de vida e paz. Não desampara a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achar de graça e bom entendimento aos olhos de Deus e homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não seja salvo os teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Então é uma escolha. Eu não posso impedir, e aí eu vou colocar aquilo que foi colocado na lição passada, acho que foi passada realmente, veja aqui, confirmar que é o finalzinho da lição? Não. Na lição da alma, a lição 5, finalzinho da conclusão. Não podemos impedir, isso foi Lutero, essa frase é atribuída a Lutero, e foi falada por Lutero. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam um ninho sobre elas. O que ele quis dizer com isso é que a gente não pode impedir que venham maus pensamentos a nós, mas não podemos impedir que esses pensamentos continuem conosco e aí a gente acabe agindo muitas vezes, como vamos ver em outras coisas da lição, movidos por esse pensamento. Então, eu tenho que cuidar disso e a gente vai ver daqui a pouco, como a gente cuida para que não haja, não que não haja maus pensamentos, mas para que eles não tragam danos a nós, danos especialmente na parte espiritual. E ele diz, aprovando-os os pensamentos, que podem ser bons pensamentos, ou reprovando-os, se são maus pensamentos. Se a gente erra nesse sentido, a gente pode muitas vezes aprovar os maus pensamentos e reprovar os bons pensamentos. Ele cita ainda aqui o 28 de Provérbios 15. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama a abundância de coisas mais. Como ele diz aqui. Mas eu vou deixar, eu estou assim, tentando trabalhar, que eu não comente agora e volte a comentar nos pontos seguintes, porque, como eu já disse aqui, eu estou mais focado no finalzinho do ponto 2 e no ponto 3, onde a gente vai ver como dominar os nossos pensamentos, como buscar, como diz lá,
no texto bíblico, texto áureo, texto bíblico em classe, Filipenses 4:8. Tem que pensar nas coisas que são de cima. Lá, embora o texto não diga nisso, pensar, mas há também o texto que diz, pensar nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Agora vamos ver as características do pensamento. Nós estamos estudando aqui uma conceituação. Você pode ver que o título é uma visão introdutória para saber o que é o pensamento. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas dimensões já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. O que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Eu já vou logo ler esse aqui, porque tudo isso aqui é aconselhamento bíblico para nós. Então, o salmista, no Salmo 101, versículo 3 a 5, nos dá um conselho aqui que nós vamos ler agora. Né? Vamos lá. 101, 3 a 5. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que desviam, nada se me apegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas eu destruirei, aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não o suportarei. Também diz, deles podem surgir gravíssimos pecados com violência, maldade sexual, mentiras, calúnias e maledicências. Aí vamos também seguir aqui para Mateus. Lemos de Salmos e agora vamos ver um conselho que está no livro de Mateus. Vamos ver aqui 12, vou abrir até o que eu abri primeiro, o 12 ou 15, vamos ver. Vamos ler o 12. 12, 34 de Mateus. Diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, olha o cuidado aí. E por final, cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. E ele vem com Tiago. Então, vamos aqui a Tiago. A gente sempre diz que isso aqui é um estudo bíblico. Estamos aqui estudando a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 3 a 15. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então aqui ele traz seria até meio profundo para a gente falar muito aqui, né? É amplíssimo a imaginação humana. Ele pode construir vários cenários. Ele cita aqui, para dar a diferença, né? Silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Agora, eu quero frisar dessa parte que ele diz aqui. Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins. E aqui, meu amado irmão, é que a gente tem que ver, aqui na parte anterior, que ele diz, rejeitá-los ou aprová-los. Então, os bons têm que ser aprovados e os ruins têm que ser rejeitados. Puros ou impuros. Os puros têm que ser aprovados e os impuros têm que ser rejeitados. Verdadeiros ou falsos. Os verdadeiros têm que ser aprovados e os falsos rejeitados. Aí quando ele fala experiências sensoriais, que já falou no ponto anterior, ouvimos, passamos por alguma situação, e tudo isso pode levar a que a gente pense sobre esse assunto, emoções, sentimentos, enfim. Aí ele diz, aí por onde acontece, já comentou, né? Olhos, ouvido, boca, mão, nariz. Agora ele fala aqui, 1 Tessalonicenses 15, 22. O crente tem que se abster de toda aparência do mal. Pastor, o que é que se abster?
A besteira é algo que você pode fazer e você não faz porque você escolhe não fazer. A gente sempre dá o exemplo da eleição. No Brasil, a eleição é obrigatória. Você tem que votar lá, senão você toma multa. Mas você pode se abster de ir. Né? Você pode não ir, depois pagar a multa, ou dependendo se você estiver doente, pode pegar lá. Mas a abstenção é isso, você não foi. Então, não tinha o direito, poderia, porque a eleição não é uma obrigação, é um direito, tá? Mas você não foi. Escolheu não ir. Então, aí ele está dizendo, eu tenho que abster do mal, não, da aparência do mal. Há coisas que não são mal. Hebreus fala lá, pecado e embaraço. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Aí eu já li o versículo de 7:1, 3 a 5, onde ele dá conselho sobre isso. Também eu li Mateus capítulo 12, 34, que ele fala da raça de víbora, pessoas que por fora parecia uma coisa, mas por dentro eram outra. E aí ele diz, como é que vocês são assim? Vocês estão pensando uma coisa e agindo de outra maneira. Porque Deus não quer apenas que a gente pense corretamente, mas que haja corretamente. E por final, ele dá um ensinamento de Tiago aqui, muito profundo, que lembra para o irmão, e basicamente, daqui a pouco a gente vai falar como é que eu consigo, entre aspas, treinar o meu pensamento para que eu não possa pecar contra o Senhor, porque ele diz lá, uma coisa vai levando a outra até chegar ao pecado. Então, vamos ver agora isso, a gestão dos pensamentos, como é que eu gerencio os meus pensamentos. Toda a nossa vida precisa ser gerenciada, eu preciso gerenciar meu tempo, tudo preciso gerenciar. Então, como é que eu faço essa gestão de pensamentos? Imperativo ético e espiritual, primeira subdivisão. A epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão, tem entre seus epítetos, alguém colocou um título nessa epístola, a epístola da alegria. Como diz aqui, Filipenses 1, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 1. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, que é o 4.8, aonde ele vai agora aqui, de certa forma, nesse ponto, dissecar o texto áureo. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos. Então, eu vou dizer para você aqui o texto que diz, outra mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então, pastor, eu posso pensar em tudo, os pensamentos, qualquer coisa que eu pensar está certo? Não. Ele diz aqui, ele aconselha que Paulo, a igreja aos Filipenses, isso é para a igreja em qualquer tempo, que a gente tem que pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa forma, virtuoso ou digno de louvor. Depois a gente comenta. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos, conforme Romanos 1, 21 a 22, na nova tradução da linguagem de hoje. Como a minha não é a linguagem de hoje, então não vou ler. Aí ele pergunta para o final aqui, como temos gerido nossos pensamentos? Então veja bem, qual é o conselho para o crente? Pensar nas coisas boas. Veja bem, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa forma, virtuoso ou digno de louvor. E aí ele pergunta no final, como temos gerido nossos pensamentos? Que pensamentos temos tido? Aí eu volto a falar o que eu disse nisso. Poderá vir um mau pensamento à nossa mente? Poderá, nós somos seres humanos, sensorialmente nós vimos coisas, agimos vendo coisas. Eu vou só dar um exemplo, amado irmão, até dei agora, falei domingo na igreja, na escola dominical, porque ali falava da consciência. Então, eu algum tempo falava na igreja, eu citava o nome de um apresentador de TV, mas não vou citá-lo aqui. Então, desses programas policiais, policiais no sentido assim, mostra notícia, o fulano fez isso, foi preso, e aconteceu isso, e tal. Não.
problema não é o problema policial nem a notícia que está dando, mas é o cuidado que eu falava que a gente tinha que ter, porque esse apresentador especificamente, ele dizia assim, olha, fulano fez isso ali, esse cara, ele morreu, esse cara está no colo do capeta, ou tem que estar no colo do capeta, ou esse cara já foi para o inferno. Umas ideias assim, qual eu dizia para os crentes, meu irmão, cuidado. Qualquer pecado que o homem cometer, se ele se arrepender, Deus pode perdoar. Não posso ter uma ideia, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a única coisa que a Bíblia diz que é imperdoável. Qualquer outro pecado é perdoável, se aquela pessoa se arrepender e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Então, o cuidado que nós devemos ter em gerenciar, porque a gente fica vendo essas coisas e depois ouve certas coisas e começa a achar que aquele sujeito que fez aquela coisa ali tinha que morrer ou tinha acontecido alguma coisa com ele, e assim em qualquer outra área. Outro exemplo que eu dei muito na igreja foi a questão das novelas. O cuidado que os irmãos têm que cuidar. Ah, pastor, é assim, meu irmão. Eu vou dizer para você, graças a Deus, eu e minha esposa tomamos uma decisão na nossa vida, aqui quando casamos, e nós não vimos novela. Qual o problema da novela? Mas hoje vale novela, filme, série, qualquer coisa que você está vendo. Então, qual é o exemplo que eu estava na igreja? Lá na novela, ou na série, tem a Mariazinha. A Mariazinha é uma pessoa muito boa, muito tranquila, mas o marido da Mariazinha é muito ruim para ela. Horrível. E lá no trabalho, na escola, se em algum lugar eu encontro o Joãozinho. O marido dela é o Pedrinho. A Maria é casada com o Pedrinho. Eu encontro o Joãozinho. O Joãozinho começa a tratá-la bem, respeitá-la. E aí a gente começa a torcer para que a Mariazinha saia com o Joãozinho e adultere, faça alguma coisa errada, contrário ao Pedrinho. Ah, pastor, mas isso é só uma novela. Cuidado não, você está torcendo por um pecado. Ou pode acontecer também na novela, de um personagem muito bom, sempre tem um vilão na novela, que queremos desejar que aquele personagem morra. Ah, pastor, mas isso é ficção. Não, meu amado irmão. Aí, com isso que você está vendo, amanhã na vida real, você pode pensar coisas que não estão ligadas à ficção. Então, todo o cuidado, e daqui a pouco nós vamos tocar mais nesse assunto, porque vai entrar mais profundamente, principalmente no terceiro ponto, mas o terceiro ponto só tem duas subdivisões. Então, vamos aqui no segunda divisão. Acima da técnica. Em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além, que nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não que são da terra, Colossenses 3:1, já citei. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Vamos lá, 1 Coríntios 2, 15 a 16. Já falar do conflito mental que muitos têm na humanidade. Bom, 1 Coríntios 2, 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possais instruir, mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo é obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade. Eu não posso ter a mente de Cristo e querer ter pensamentos de coisas contrárias àquilo que Cristo ensinou. Mas vamos adiante. Além de encher nosso coração da esperança que não traz confusão, Romanos 5,5, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Filipenses 4,6. É que os pontos são tão... acaba sendo uma lição muito profunda e a gente tem que correr e acaba passando um pouco por cima de algumas coisas. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ações de graça. Então, há técnicas, nós vamos entrar aqui na área acima da técnica. Então, há técnicas hoje, você vai a médico, psicólogo talvez, outros, e vai te mostrar técnicas para que você afaste certos pensamentos ruins, porque tem pessoas hoje que pensam coisas ruins, entram em depressões e muitas coisas aí. Então, há técnicas. Elas são válidas. Aqui ele diz,
relativamente, tem o seu valor relativo. Mas a palavra vai um pouco acima disto, vai mais profundamente. Pensar nas coisas que são de cima. Lógico, meu amado irmão, nós estamos falando aqui para cristãos, que são remidos, lavados no sangue do Cordeiro e conhecem a Bíblia. Mas, eu sei que o ponto 3 é que vai falar mais detidamente, mas eu vou começar a falar aqui, eu estou até me segurando, né, eu não vou falar agora, cuidado, aqui nós estamos falando de gestão de pensamento. E aí eu vou te falar como é que você gerencia o seu tempo. Eu vivo falando na igreja, o crente tem que ter tempo de leitura da Bíblia. O crente tem que ter tempo de oração. Certo pastor da nossa denominação, muito espiritual, ele realmente é muito espiritual, ele deu testemunho, eu estou falando porque ele disse, não foi alguém que me disse que ele disse, mas ele disse pessoalmente, não só a mim, mas a outros irmãos, que ele foi orar, ele falou, Senhor, me dá mais tempo para orar. O Senhor falou para ele, não tem como dar 25 horas, 26 horas, existem 24 horas, tira o seu tempo de oração, que eu vou estar contigo ali. Então veja bem, meu amado irmão, se eu não gerir o meu tempo, eu dei um estudo certa vez, principalmente Santa Marta, eu sei que eu dei, Caxias eu não sei se eu dei esse estudo, é a mordomia, do tempo, dos talentos e das finanças. Deus nos deu tempo, talentos e finanças. Não vou falar de talentos e finanças aqui, porque não, mas aqui eu quero falar de tempo. Deus nos deu 24 horas. Nessas 24 horas, você tem que cuidar da sua saúde. Eu tenho uma parte, alguns dias da semana que eu faço fisioterapia, outros dias eu tenho que ir uma consulta médica. Perfeito? Então, cuida da minha saúde. Tenho que meu momento de lazer, ver lá um programa na televisão, ver alguma coisa, mas eu tenho que ter um tempo de ler a Bíblia, de orar, ter um tempo de estudar. Essa lição aqui é para ser estudada, para ser refletida. Não é chegar na hora da escola dominical e esperar que o professor venha trazer todo esse ensinamento. Agora o professor vai me ensinar tudo aqui. E agora eu vou depender completamente do professor para entender isso aqui. Será muito difícil para qualquer irmão. Então, se não houver um pré, por exemplo, você vai por uma aula, o ideal é que você estude antes alguma coisa e chegue lá. Você possa até fazer perguntas ao professor. Agora, se você chega lá sem saber o assunto, tudo vai ser novidade, e até as aulas presenciais, como aqui eu tenho um tempo limitado para a gravação, mais ou menos 1 hora, falamos aqui o que podemos falar, explicamos algumas coisas, mas é um tempo restrito. Na aula presencial na igreja, o tempo também é restrito. Então é necessário que o crente ele busque aquilo que Deus deu. Eu me lembro de uma lição, falou do corpo lá, não sei se era disciplinas espirituais, alguma coisa assim, que ele falava de leitura da Bíblia, oração e jejum. E eu ainda acrescentei naquela lição, acrescentei presencialmente na igreja falando para os irmãos, o fato de estar na casa do Senhor. Então, tem técnicas sobre a questão de gestão do pensamento? Tem, mas a Bíblia ela vai acima disto. E ele chega no final aqui, ele fala, a visão celestial infinitamente superior, ou seja, a Bíblia, capacita a gerenciar obviamente todo o sistema da vida inferior, efêmero e passageira. Nós temos essa vida aqui que ele diz, a vida inferior, efêmero e passageira, essa vida que vivemos aqui. Porque nós estamos vivendo aqui, nós os salvos, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, mas sabemos que nós estamos esperando uma vida, uma existência após a nossa morte, que será perfeita porque estaremos num corpo glorioso. Mas estamos aqui, precisamos gerir agora essa vida que temos aqui. E essa estamos sujeitos a várias situações. E aí quando ele fala isso, ele diz, esses ensinamentos bíblicos que estamos aprendendo hoje aqui, que estamos estudando, ainda nos capacitam, ainda nos ajudam como um preventivo contra a ansiedade. Eu li 4, 6 e poderia ler 1 Pedro, capítulo 5, se não me engano, versículo 7 ou 8, e lancemos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
Todos nós podemos ter essa preocupação no dia a dia. O que vai ser amanhã? Porque esses pensamentos aqui, meu amado irmão, pode ver aquele pensamento. Vem um pensamento na sua mente. Será que no final do mês, o meu salário que eu ganho vai dar para pagar as contas? Será, aqueles que estão trabalhando, eu já sou aposentado, será que aquela promoção, aquela tentativa, né, de ser promovido na empresa, e aí poder aumentar meu salário, vai acontecer? Aqueles que estão estudando, será que eu vou passar lá no Enem, ou em outra prova que eu tenho que fazer? Então vão vir pensamentos à nossa mente. O que a gente tem que fazer com isso? Não vamos estudar um pouco mais no 3, mas eu estou adiantando aqui agora. Eu tenho que usar essas disciplinas espirituais. Eu tenho as almas que Deus me deu e confiar no Senhor, meu amado irmão. O Deus que cuidou de cada homem e mulher da Bíblia, Ele tem cuidado de nós também. Por isso, lancemos sobre Ele nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O crente não passa dificuldade, pastor? O crente não pode passar um desemprego? O crente não pode passar uma doença? Pode, meu amado irmão, porque os homens de Deus passaram por essa doença. E alguns deles mesmo foram vitimados, como estudamos na lição do corpo. Vimos que Eliseu, Timóteo, Tico, o próprio Paulo, tinham doente, Davi morreu doente. Todos esses homens tiveram dificuldade. Ou tiveram também, em algum momento da sua vida, dificuldades financeiras. Mas o que não pode faltar em nós é a confiança e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu, antes de sair desse mundo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O salmista Davi disse: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então temos que confiar no Senhor, que Ele está cuidando das nossas vidas. Então, gestão de pensamentos, existem as técnicas, nós não estamos aqui dizendo que elas não podem ser utilizadas, mas a palavra está acima delas. O uso correto da palavra, lógico. Agora vamos, recursos espirituais. Então, eu já falei um pouco, mas agora vamos falar. E aqui eu vou ler vários textos, tá, meu amado irmão? A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Então vamos aqui para os Salmos. Esse texto, ele foi usando só Salmos aqui, que não vão trazer muitos ensinamentos. Então, Salmo 37, e depois nós vamos só para o 119. Salmo 37, versículo 31 diz: a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resbalarão. Uma promessa. A lei de Deus está no meu coração. O que é resbalar o passo? É você cair, é você se perder. Agora vamos para as citações do Salmo 119. Como a gente já falou várias vezes aqui, o Salmo 119 tem uma particularidade, são 176 versículos divididos em 22 divisões de 8 versículos. E lá no original hebraico, cada uma dessas divisões são iniciadas por uma letra do alfabeto, e logicamente o alfabeto hebraico em ordem alfabética. Vamos lá, ele fala várias citações, começa com o 33, vamos ler aqui. Só tem 3 versículos do Salmo 119 que não tem uma citação direta à palavra, estatutos. Então, ensina-me, ao Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Aleluia. Vamos ler aqui o 93 agora. Agora passamos para o 93. Vou tirar aqui a página. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. E ele continua, meditar, refletir. Depois a gente vai falar aqui, pensar a maneira detida. Exige o emprego da vontade, a decisão, querer. Então, vem o 131. Abri a boca e respirei.
pois que desejei os teus mandamentos. Produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas. O versículo 97. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E para terminar, abundante sabedoria e correta direção, 98 a 102. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes sábio, que meus inimigos, pois estão... meus inimigos, mais sábio que meus inimigos, desculpa, vou ler de novo. Tu, pelos mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Levei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Então, os recursos espirituais não são aprendidos numa sala de uma faculdade, nem de um seminário evangélico. São aprendidos pela meditação da palavra de Deus. E veja bem, meu amado irmão, meditar é refletir. Eu sempre dei um exemplo aos irmãos. Eu sou, hoje, normalmente as pessoas, por causa da tecnologia moderna, não leem mais jornal de papel. Leem notícias no celular ou no computador. Mas, de certa forma, isso vale também. Mas eu vou te dar o exemplo quando eu fui até assinante de um determinado jornal e lia jornal todo dia. Quando eu trabalhava, comprava o jornal de manhã, levava para o trabalho, lia lendo no ônibus, às vezes no intervalo, havia notícias boas. Havia uma época até que eu guardei algumas reportagens aqui, depois tive que me desfazer delas e tal. Então, como é que você lê jornal? Leio para notícia, por exemplo, eu não gosto de novela, filme, então aquela parte de que falava de fofoca, eu ignorava. Eu estava trabalhando, não precisava ler os classificados do jornal, então essa parte eu tirava. E mesmo na parte esportiva que eu gosto, alguma notícia não me interessava, eu não lia. E na outra parte geral, também alguma notícia não me interessava, eu não lia. Perfeito? Assim a leitura. E lia, às vezes lia rapidamente, no outro dia também nem lembrava mais do que eu tinha lido ali. A Bíblia não, meu amado irmão. Você tem que meditar nela. Porque não só primeiro diz, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar é refletir. Primeiro, não pode escolher texto. Pastor, não gosta daquele texto lá, João é filho de Pedro, que é filho de Maria, que é filho de Benedito, que é filho, logicamente você sabe que não são esses nomes, né? Abiezer, Eliezer, lá em Crônicas, mas ali também tem um ensinamento. Você vai na genealogia de Jesus, tem ensinamento. Lá você vai ver Raabe, a prostituta, você vai ver Ruth, a Moabita. Então você vai ver que existem ensinamentos dentro até mesmo das genealogias. Então, tudo você precisa ler. E meditar. Ler a Bíblia, não pode ler a Bíblia assim. Por exemplo, eu li o jornal, o Flamengo ganhou 3-0, agora vamos ver, o Brasil está em inflação. Não, a Bíblia você tem que ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Espera aí, o que o salmista está dizendo com isso? Será que não vai faltar nada? Aí não vai... Certa vez eu preguei sobre esse texto diante de uma pessoa que estava, um primo meu, né, que era pastor, ele estava doente. Eu disse, nada me faltará, nem mesmo a lutas, problemas, dificuldades, mas o principal é que o Senhor continue sendo nosso pastor, mesmo no momento mais difícil da nossa vida. Enfim, meditar na palavra, recursos espirituais. Veja que a disciplina de ler a Bíblia traz edificação, firmeza espiritual, traz sentimentos elevados como amor, alegria, paz, sabedoria, correta direção, mas ele diz uma coisa aqui quando ele fala de meditar. Exige um emprego da vontade, a decisão, o querer. Como eu disse lá da questão da oração do pastor, é a mesma coisa. Se você não tirar um tempo para ler a Bíblia e meditar nela, não escolher o seu tempo, você não irá fazer. E a leitura da Bíblia é fundamental para gerir os teus pensamentos. Ok? Vamos aqui para
A quarta subdivisão, este ponto tem 4, mas o terceiro ponto só terá 2. Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Ele disse-lhes: ide vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco. Há tempo para todo propósito. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para a Betânia. Isso é muito importante, meu amado irmão. Isso acontece, inclusive, com todo cuidado, com nós pastores, que, pela causa da obra, você vai ler Paulo lá, no capítulo 11 de 2 Coríntios, quando ele cita uma série de coisas que aconteceram com ele, de perseguições e tal, e ele fala, e por final de todas essas coisas que aconteceram, a preocupação com as igrejas de Cristo. O pastor não tem que se preocupar? Tem, meu amado irmão. Mas veja que Jesus, seu ministério, veja aqui no 6,31 de Marcos, ele diz, chamou os discípulos e diz, eu vou até ler aqui o contexto para que você possa entender bem, pastor, aqui é um texto isolado, talvez Marcos não, o texto não venha dizer isto, ou não queira dizer um momento de descanso. Não, tem sim, meu amado irmão, você vai entender aqui, eu vou abrir aqui na própria Bíblia, né? Você citou o versículo. Então, 31, vamos lá. A primeira multiplicação dos pães. Após juntar o versículo de Jesus, contaram de tudo que tinham feito, como tinham ensinado. Eles tinham de pregar e foram ensinar Jesus, e contar a Jesus. Aí Jesus, vinde aqui, a parte no lugar deserto, repousai, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram com ele de um outro lugar deserto, mas a multidão seguiu. Pastor, não deu para descansar. É verdade, meu amado irmão, porque a multidão seguiu, eles foram de barco, a multidão seguiu a pé, chegou do outro lado. Foi quando Jesus fez, então, a multiplicação, né? A primeira multiplicação de pães e peixes. E os discípulos, inclusive, trabalharam em cima disso. Mas é um conselho que ele deu a eles. Na nossa vida diária, não só na vida espiritual, na vida cotidiana, é por isso que ele fala aqui do cuidado. Orgânicos, físicos e ambientais, nossa maneira de pensar. Então você tem que ter cuidado. Se você trabalha, vamos tirar até a parte espiritual. Não trabalha para ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, ganhar dinheiro, preciso pagar minhas contas, e não tirar um tempo de descanso, daqui a pouco você vai ter dificuldades. Porque você vai deixar de pensar na conta, porque a conta você vai conseguir pagar. Você está trabalhando muito e não está descansando no momento nenhum, mas aí você vai estar começando a ter problemas e os seus pensamentos vão estar na falta de um momento com a família, na falta de um momento de um lazer. Então é necessário equilibrar as coisas. Por isso ele diz aqui, ele faz essa colocação, né? Jerusalém, tem hora de estar em Jerusalém, tem hora de estar em Betânia. Tem hora que tem que descansar e tem hora que tem que, com certeza, revigorado espiritualmente, fazer a obra de Deus de uma forma melhor ainda. Vamos aqui à última divisão desse texto. Como eu já disse, essa divisão vai ter 2 subdivisões. A batalha na arena dos pensamentos. Então, vamos lá. Influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeiros, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais, a armadura de Deus, Efésios 6,12. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos, decisões. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, Provérbios 4,16 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos pensamentos. É interessante. Depois eu vou ler até aqui. Deixa eu ver como é que está na minha aqui, Almeida Corrigida. É interessante até fazer uma comparação, né? Provérbios 4,
23. A folha H, exatamente na hora que eu quero abrir. Abre o 3, abre o 6, mas não abre o 4. Mas vai abrir sim, em nome de Jesus. Aí abriu. Diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede a saída da vida. Realmente é um pouco mais explicativo na parte que está na NTLH. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida está cheia. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. A gente falou lá de Lutero, né? Tiveram fins trágicos. Então vamos ver aqui. Tiveram oportunidade, pastor? Vamos lá para João, capítulo 13. João 13. Primeiro personagem, Judas Iscariotes. 2. É acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e depois o 27. E pôs o bocado, e após o bocado entrou nele Satanás, e disse por Jesus: o que faz, faze depressa. Tem tempo para pensar. Mas o mau pensamento levou ele. Tem a situação também de Mateus, vamos lá. Mateus 27, porque deve ser a morte dele, né? Se for a morte eu nem vou ler não, porque aí já está implícito da situação. O suicídio de Judas. E Atos 5, eu vou ler até mesmo, não precisa nem ler, mas eu vou ler, que para ver exatamente, literalmente, a palavra que Pedro disse a Ananias. Nós estudamos até uma lição só sobre isso aí no trimestre passado, sobre essa situação. Então, mais um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve o preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte depositou de pés da porta. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse a parte do preço da idade? Eu vou parar aqui para mostrar o restante e vamos comentar essa parte. Influências espirituais. Então, eu posso simplificar o processo de controle do pensamento, gerir o pensamento. É muito simples. Eu leio a Bíblia e vou controlar. Não, nós temos a ferramenta. Ler a Bíblia, orar, estar na igreja, ter comunhão com Deus, confiar no Senhor, falamos tudo isso aí. Mas vamos ir mais profundamente aí. Nesse mundo que a gente vive, é um bombardeado. Como vimos, né? Ouvido, nariz, boca, tato, por todas as partes, o que vemos, o que ouvimos, enfim. E Paulo falou dessa luta travada, a armadura de Deus. Eu tenho que estar com a armadura de Deus, a espada do Espírito, o escudo da fé, capacete da salvação, tudo isso eu preciso me amar. E no final ainda falo, com oração. Aí ele fala sobre essa questão. Aí vamos lá para o provérbio. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Como a gente falou lá, quando leu sobre a questão que Jesus criticou aos fariseus, vocês são raça de víbora. Por quê? Por dentro, por fora, pareciam grandes espirituais, mas por dentro estão maquinando a morte de Cristo e outras coisas mais. Então, tenha cuidado. Aquilo que você pensa vai gerir, né? vai te encaminhar para as tuas ações e as tuas atitudes. Muito cuidado com isso. No outro ponto aqui a gente vai entrar mais profundamente nisso. E aí ele cita 2 exemplos de Ananias. Ananias teve tempo de... O que aconteceu? Qual o pensamento? Resolveu vender a propriedade. Pedro falou assim: se tu vendesse, ficasse contigo, não tem problema nenhum. Não havia uma obrigação das pessoas venderem a propriedade. Barnabé tinha feito isso, vendeu a propriedade e colocou aos pés da porta, mas não tinha uma lei escrita lá, estava lá, estatuto da igreja primitiva. Tem que pegar aquilo que arrecada ou melhor, aquilo que vende uma propriedade e colocar aos pés da porta. Não tinha isso aqui. Ele poderia fazer ou poderia não fazer, mas ele pensou e acabou tendo um fim trágico. E a mesma coisa Judas, né, que até Judas veria primeiro, com a questão dele trair Jesus. Já vi um texto anterior, que não foi colocado aqui, que quando aquela mulher derrama o vaso de alabastro, né, com unguento sobre Jesus, e aí ele fala: podia ter vendido para poder arrecadar dinheiro aqui para os pobres, mas é porque ele metia a mão na bolsa e roubava o dinheiro. Então, os pensamentos deles levaram a fins trágicos, os 2 morreram,
Por isso ele pergunta, como é que estamos gerenciando nosso pensamento? Lá no ponto anterior, na subdivisão 2. E agora vamos para a última subdivisão da lição, cuidados práticos para a batalha na arena dos pensamentos. Qual cuidado prático nós devemos ter? Vou tomar só um pouquinho de água aqui, meu irmão, que a garganta está bastante seca. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Então, vamos ao primeiro. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 13. Pensei que estava no certo, mas eu vi no 1 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios 10, 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Aí voltamos a Tiago. Alguns dizem que Tiago é o provérbio do Novo Testamento. Há muitos conselhos práticos aqui, porque o que acontece em Provérbios são conselhos práticos para a vida cotidiana de todos nós e também em Tiago. 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Livrar-se da intoxicação, excesso de informação, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. 1 Coríntios 10, 23. Agora vamos para 1 Coríntios 10. 10, 23. Diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Texto maravilhoso. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Então vamos para a última citação, creio eu, embora tenha Romanos 12, 2, mas a gente conhece lá, Provérbios, capítulo 12, versículo 18, que diz: há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Dificultando a paz interior e discernimento espiritual. Então vamos para cada cuidado em si. Primeiro, não nutrir pensamento distorcido de si mesmo, que produz complexo de inferioridade ou superioridade. Eu não tenho que ter pensamentos ruins sobre a minha pessoa. Eu sou o resto, eu sou o final, não. Todos nós que aceitamos a Cristo como o único e eterno Salvador, independente da nossa situação financeira, de saúde, de status durante a sociedade, somos todos iguais perante o Senhor. Pastor, é verdade? Então vamos lá, meu marido. Vou lá para o Antigo Testamento. Esse texto não está na lição, mas eu vou ler. Vamos achar aqui rapidamente. Quase certeza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não vou achar agora, não. Veio o texto na minha mente, mas eu não vou achar. Está lá no final do Antigo Testamento, eu me lembro agora, Malaquias ou Zacarias, que diz que você, nós vamos ver no dia final a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Você vai me lavar no sangue cordeiro, então, nem te julgue o pior, nem o melhor. Você é alguém que foi salvo, remido, lavado no sangue cordeiro, pelo poder medor do sangue de Cristo. A Ele toda a glória. Purificar a mente do mau pensamento e vigiar contra a mentira de todo tipo de engano. Cuidado. A gente tem que blindar a nossa mente contra as mentiras e o engano do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir, é o pai da mentira, como está em João 8,44, e temos que ter todo o cuidado. A verdade é a palavra, temos que ficar com ela. Livrar-se da intoxicação
excesso de informações, principalmente nas redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Cuidado. E aí, meu irmão, vale de todos os lados. Vamos lá. Antigamente, eu falei, você lia o jornal. Hoje você lê, as notícias vêm... Você sabia, às vezes, que houve por exemplo, se não houvesse internet, você ia saber que as torres gêmeas caíram lá nos Estados Unidos, que houve lá em 2000, não me lembro o ano agora, 3 dias depois. Comente era assim, 2 dias depois. Eu estava no meu trabalho, meu patrão estava vendo a televisão, a internet, estava dizendo, né, o computador, ô Hélio, olha o que aconteceu. Eu entrei na sala dele e as torres gêmeas tinham acabado de cair e estavam já ao vivo falando lá em Nova York, mostrando aquilo. Então, as informações hoje vêm assim, aí pode causar o quê? Fadiga, exaustão e ansiedade. O que será da gente? O que vai acontecer amanhã? Vem muita notícia, vem fake news. Cuidado com aquilo que você está recebendo. Cuidado com aquelas informações. Cuide da sua mente. Às vezes é melhor não saber certas coisas do que ficar sabendo muitas informações e as informações te trazerem problemas que você não consegue gerenciar bem. Focar a mente no que edifica ou pelo menos instrui. Aí ele fala em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, todas as coisas me são lícitas, não desejam dominar por uma delas. Mas aí eu vou lá para o texto básico, Filipenses 4:8, pensar que é verdadeiro, que é útil, que é agradável, da boa forma. É isso. Cuidado com que focar a sua mente no que é bom, no que edifica, no que é útil, e não em coisas ruins que podem fazer você pecar. E por final, contendas verbais geram construir relacionamentos saudáveis, porque contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Então, é lógico, pastor, às vezes no meu trabalho não dá, as pessoas querem puxar meu tapete, às vezes até infelizmente dentro da igreja, mas procurar o máximo ter relacionamentos saudáveis. Pessoal, com uma pessoa ruim eu não vou me relacionar? Não. Você vai transmitir Cristo para elas, mas não vai estar preocupado com a opinião delas sobre a sua pessoa, sobre o que elas acham de você, o que elas falam de você. Não, cuidado. O que nós temos que saber é o que Cristo sabe de nós. E a Bíblia diz, a gente entende pela Bíblia, quando ele olha do céu, ele vê pecadores, sim, mas lavados e remidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a conclusão, meu amado irmão. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação de nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Eu volto a repetir algo que eu disse aqui em uma lição passada, agora recente. Tivemos um trabalho de jovens na igreja de Caxias, missões com jovens. Era o pastor Wilton, que era nosso líder de missões, e ali a maioria das pessoas eram jovens. E naquele dia foi um casal de missionários em Guiné-Bissau, Diamantino e Lenice, deram o testemunho dele e tal. E depois, naquele dia quem pregou foi a irmã Lenice, mas em outro dia, em outro trabalho específico da igreja de Caxias, o irmão Diamantino também trouxe a palavra. E aquilo ficou gravado. Eu sei que é uma frase, a pastora, é uma frase pronta, uma frase feita, todo mundo já falou isso, mas ela perguntou para aquele grupo de jovens, qual o melhor lugar para você estar hoje? E a resposta era, no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Deus quer que você leia a Bíblia, quer que eu ore, quer que você esteja na igreja. Vão vir pensamentos ruins? Vão vir pensamentos ruins. Mas você tem que gerenciar, dominar, rejeitar o que é ruim e ficar com o que é bom. Então, no que é bom, pensa nisso. Aí eu volto a repetir, para terminar a lição, vou repetir o texto que está 2 vezes escrito, no texto áureo e numa leitura bíblica em classe. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 8, que fala sobre emoções e sentimentos na batalha do equilíbrio interior. Fiquem todos com Deus.